Anteriormente, a invasão à aldeia da Folha começa. Agora, lute para defender seu lar. Naruto, Sakura, Shikamaru e Gohan se apressaram para o buraco que Gai havia feito na parede, batendo o inimigo Shinobi na parede de pedra com tanta força que ele explodiu com a força de uma bala. Saindo do cano de uma arma, todos saíram em segurança do lado de fora, bem, todos, exceto Gohan. No momento em que ele saiu do buraco, uma forma, ki escondido dos sentidos de Gohan, desceu do alto e pegou o jovem Saiyan pelo cangote do seu kimono, o peso e o impulso do Shinobi, fazendo Gohan perder o equilíbrio. O adolescente sentiu o pescoço chicoteado, enquanto sua direção ia de lateral para vertical no espaço que levava para piscar. A próxima coisa que Gohan sabia, ele estava voando pelo ar por instinto. Ele se retorceu e se curvou, suas pernas e pés se enrolando, tomando todo o impacto de bater em um dos pequenos edifícios que estavam ao redor da arena onde ele estava lutando há poucos minutos atrás. Gohan não teve uma aparência sólida como seu atacante, porque a parede em que ele estava agachado explodiu para fora, jogando o herói na terra aos pés do primeiro atacante. Atordoado, o Saiyan rolou de costas, bem quando uma forma escura saltou na frente do sol, descendo sobre ele. Gohan podia sentir o ki girando em torno da mão do homem. Isso o tirou de seu atordoamento e a forma de Gohan cintilou nas bordas. Em seguida, desapareceu quando o atacante bateu na terra. Uma enorme nuvem de sujeira em erupção em torno dele. Como qualquer ataque que ele usou perdeu o alvo. Gohan reapareceu em um pequeno sopro de terra. Ele finalmente deu uma olhada em seus assaltantes. Um deles era um shinobi da areia com um envoltório branco de ataduras em torno de sua cabeça e um véu branco que escondia ao lado direito de seu rosto uma bandana da areia em uma proeminente exibição em sua testa. O segundo atacante fez Gohan piscar 2 vezes para se certificar de que ele realmente estava vendo o que ele pensava. O segundo atacante foi um Konoha Anbu. Se o jovem artista marcial estivesse preocupado com um caso de identidade equivocada, a forma como os Shinobi Anbu e areia se moviam juntos eliminou tudo isso. Você não é um Anbu, ele murmurou. A máscara de porcelana branca afundou de acordo, mas Gohan não recebeu outro reconhecimento. Um sorriso sombrio se espalhou por seu rosto. Então eu acho que isso significa que eu não preciso me segurar. Ambos os shinobi deram meia volta por reflexo, mas o Anbu, que não era um Anbu, se recuperou rapidamente, arremessando algo aos pés de Gohan. A guarda do Saiyan surgiu por reflexo, mas eram apenas 2 bolas pretas. O Saiyan estava prestes a atacar quando as bolas explodiram, lançando fumaça branca e pesada sobre o campo de batalha, obscurecendo a visão de Gohan. No instante seguinte, o Anbu se lançou contra ele, ainda perfeitamente escondido do sexto sentido de Gohan. O Saiyan tropeçou para trás e foi isso que o salvou. As brilhantes mãos azuis do inimigo só faziam contato sólido com o braço direito, em vez de ambos. No momento em que as mãos brilhantes tocaram seu braço, a dor subiu pelo braço de Gohan, tão intenso que ele gritou. Seu braço direito, subitamente entorpecido e sem resposta, caindo para o lado, os dedos balançando inutilmente. O jovem guerreiro parecia um fantoche com as cordas cortadas. A fumaça se dissipou quando o Anbu recuou para fora da faixa de alcance da mão esquerda de Gohan. A mão do adolescente de cabelos escuros se apertou o suficiente para que o inimigo pudesse sentir o tecido áspero do manto do shinobi escorregar por entre os dedos. Droga! O Anbu pousou ao lado do shinobi da areia, que não se movia desde o ataque inicial, embora isso parecesse estar mudando pela maneira como a mão do homem estava flexionando.
Nada mal, Gohan-kun, disse o Anbu. Os olhos de Gohan se estreitaram perigosamente. Ele conhecia aquela voz, ele sabia que tinha ouvido isso antes, mas a questão era onde ele tinha visto o orador antes. Você se recuperou quase instantaneamente, apesar de perder seu braço direito. O que você fez comigo? O guerreiro exigiu, tentando mover seu membro danificado. O braço se contorceu como uma formiga se afogando em uma poça, mas por outro lado permaneceu indiferente. Eu simplesmente cortei os nervos do seu ombro, respondeu o Anbu, erguendo a mão de novo. Este bisturi de chakra é usado para uma precisão sem precedentes em cirurgias e, com bastante controle e tempo, ele pode ser usado como uma arma que é mais precisa do que os Juken 12 Olga. No entanto, parece pela contração em seu braço que eu não fui totalmente bem sucedido em torná-lo impróprio para o combate. O falso Anbu e o Areia nem se separaram, seguindo caminhos diferentes na tentativa de colocar os jovens em posição de combate. Ainda assim, você pode se defender com apenas um braço bom. Gohan riu. Harara. Você não me conhece muito bem, ele zombou. Esta não é a primeira vez que luto sem um braço. Mas, ele acrescentou em silêncio, é a primeira vez que estou lutando com um braço e em menor número. Bem, acho que vou ter que lutar o máximo que puder. Vamos começar, Baki-san. O Anbu perguntou ao seu parceiro. Eu acho. Eu tenho peixe maior para fritar, então vamos fazer isso rápido, respondeu o Jounin velado. O vento começou a girar em torno de Baki, coletando em sua mão e afiando em uma lâmina de morte invisível. Vamos lá. A Anbu assentiu e ambos correram para Gohan, que os encontrou em uma chama de luz dourada. Enquanto isso, a outra parte da equipe estava correndo pela floresta em direção a Sasuke, totalmente inconsciente sobre o fato de que eles perderam Gohan, que provavelmente seria seu maior triunfo contra alguém como Gaara. Eles estavam a 5 minutos da aldeia quando Sakura percebeu. Ei! Ela chamou seus companheiros. Nós perdemos Gohan-kun. Mas o que? Naruto respondeu, parecendo surpreso. Quando diabos isso aconteceu? Deve ter sido logo depois que saímos, respondeu Shikamaru. Alguém ou algo deve tê-lo segurado na aldeia. A equipe improvisada parou friamente em alguns galhos. Temos que voltar por ele. Sakura disse com força. A maior parte do argumento de Sakura era pessoal. Embora houvesse um lado prático muito real, Gaara era um monstro. Todos tinham visto o que ele era capaz durante os exames Chunin. Gaara conseguia levar Gohan ao seu limite, mesmo que apenas pela ferocidade de seus ataques. Como eles, simples genins com apenas um quarto do poder de Gohan, poderiam fazer algo contra esse monstro? Não temos tempo, argumentou Shikamaru. Nós estaríamos perdendo tempo que não temos. Não há como dizer quando Sasuke vai esbarrar com Gaara e ser morto. É melhor vocês se decidirem e ir rápido. Pakun disse. Estamos sendo seguidos. Há pelo menos 8 shinobis se aproximando rapidamente de nós. Qual a classificação deles? Shika perguntou, girando a mente. Pelos seus passos eu diria pelo menos Chunin. Droga! Nós não temos tempo para isso. Naruto se enfureceu. Então, o que fazemos? De qualquer forma, podemos perder um amigo. Gohan pode cuidar de si mesmo, Shikamaru respondeu, um dedo batendo nervosamente em sua perna. Sasuke é com quem eu estou mais preocupado. Mas precisamos do poder de Gohan-kun. Sakura interveio. Você viu o que Gaara pôde fazer? Ei, não poderia um de nós voltar para ajudar o Gohan? Naruto perguntou. Sakura assentiu, abrindo a boca para se oferecer, quando Shikamaru a interrompeu. Não é uma boa ideia. Essa pessoa teria que passar pelos shinobis que estão vindo. Isso é apenas pedir uma morte rápida. Ele coçou o cabelo de abacaxi. Droga, isso é muito problemático.
Uma decisão seria legal, interrompeu Pakun, sua voz urgente. Shikamaru olhou intensamente para os outros dois gênios. Não temos escolha, temos que continuar nos movendo. Sakura e Naruto pareciam amotinados, mas nenhum dos dois podia negar que eles tinham uma chance mínima de passar por um grupo de Chunins, que mataria primeiro e nunca fariam perguntas. Finalmente, eles assentiram. Bom, vamos embora. Perdemos muito tempo. Com isso, eles desapareceram na folhagem espessa das sequoias ao redor de Konoha. Sarutobi olhou para Orochimaru, sentindo arrependimento passar por ele lá, bem na frente dele. Provavelmente foi seu maior fracasso. Ele estava tão orgulhoso de Orochimaru no início, tão orgulhoso de todos os seus alunos, que ele nunca percebeu quando o estudante pálido tinha estado estranho no momento em que percebeu que Orochimaru estava realizando seus terríveis experimentos. Já era tarde demais e o Sandaime não conseguiu matar o estudante. Agora ele estava colhendo as recompensas dessa hesitação. Explosões atravessaram sua amada Konoha e os olhos do terceiro foram para o lado de fora da barreira roxa, onde ele podia ver Jiraiya cavalgando Gamairo, lutando contra uma das cobras enormes, enquanto pilares de fumaça e chamas subiam por toda a cidade. Orochimaru riu da vista. Não é adorável? Você foi negligente, sensei. Você deixou a paz atraí-lo para uma segurança falsa. Essa será a sua ruína. O Sandaime não disse nada. O Homem-Cobra continuou. Eu me pergunto: quantas pessoas vão morrer? Será Kakashi? Ou que tal o idiota Jiraiya? Talvez seja seu neto, ou talvez seja o portador da raposa. Eu pessoalmente acho que será ele. Por que Konoha? Sarutobi exigiu, mesmo quando ele e seu aluno reuniram o chakra que precisavam para tentar conduzir um ao outro para o túmulo. Porque você precisa fazer as pessoas sofrerem. Orochimaru sorriu. É o catalisador, ele disse simplesmente. Veja, o mundo tem estado estagnado por muito tempo, sensei, e a folha acima de tudo. Esse ataque, toda essa operação, irá colocar o mundo em movimento. Com Konoha em ruínas, as outras aldeias serão estimuladas como grãos de areia em um enorme furacão. O pálido Sannin abriu bem os braços, como se quisesse abraçar a carnificina que estava se espalhando. Será a guerra. Você é louco. O outro riu. Talvez. Mas antes de me afundar na minha insanidade, terminarei sua vida miserável. Você vê, sensei, se Konoha fosse uma casa, você seria a pedra angular, a cola que mantém a fachada no lugar. Se você fosse a cair, a casa entraria em colapso. Sarutobi balançou a cabeça tristemente. E é aí que você está enganado, Orochimaru. Você nunca entendeu o que significava ficar com os outros. Uma casa é composta de muitas partes diferentes, todas compartilhando uma carga igual. Eu não sou nenhuma pedra angular. Se é alguma coisa, eu sou o mais velho da madeira mais podre de uma grande árvore. Destrua-me, e outra subirá ao lugar de Hokage, e a aldeia continuará viva. Orochimaru riu baixinho. O velho é apodrecido. Com certeza. Suponho que isso descreve você muito bem, não é? A cobra flexionou a mão, os nós dos dedos estalando um após o outro. Começaremos. As mãos do Sandaime passaram rapidamente por uma sequência de focas que o Anbu, que estava indefeso do outro lado da barreira, não podia ver. Ele terminou com o Tigre Katon. Karyudan. O rio ardente de fogo saiu da boca do terceiro, as chamas se contorcendo na forma de um dragão. Os furiosos olhos cor de laranja da besta fixos diretamente no Sannin em frente a ele.
Orochimaru apenas levantou uma sobrancelha quando a criatura flamejante o envolveu. Apenas os pés de sangue invisíveis sob a torrente de chamas. Quando terminou, Orochimaru ficou do mesmo jeito que esteve há apenas uma fração de segundo atrás. Apenas sua pele estava enegrecida e carbonizada até que se tornou uma cobertura negra, como um maçarico depois de ter pegado fogo. Todas as cores sangraram do sangue antes de seu rosto e corpo rangerem e se desintegrarem. Lama que tinha sido endurecida pelas chamas intensas. Uma risada sinistra sobrevoou o campo de batalha antes que os ladrilhos atrás do Sandaime entortassem e começassem a derreter. Orochimaru lentamente se retirando do telhado como se fosse um fluido impressionante, disse o ex-shinobi da folha, enquanto se libertava para executar um Karyuan na sua idade. Você se manteve em forma, sensei. Ele bateu a mão no telhado de azulejo Senejashu. Cobras saíam da manga de Orochimaru, enterrando-se no chão e desaparecendo. A única sugestão de sua presença era a pequena porção de seus corpos, que ainda podiam ser vistas, conectadas ao braço de Sanmin. O terceiro ficou onde estava, mantendo um olho agudo nas telhas ao seu redor. Um na frente dele mudou muito ligeiramente. Sarutobi se jogou para trás, a centímetros da frente da cobra, que tinha a boca aberta ao máximo que podia, as presas semelhantes à seringa, brilhando à luz do sol. Sarutobi continuou se movendo, quando as cobras estouraram dos azulejos ao redor dele. Por fim, o último emergiu e ele conseguiu se concentrar no ataque. Um único shuriken girou de seus dedos. Em seguida, suas mãos se torceram juntas. Limpou. Shuriken Kaji Bunshi no Jutsu. As estrelas de metal negro se multiplicaram de repente, enchendo o ar como chuva negra de ferro. O único selo do terceiro enviou-os para o seu ex-aluno. Orochimaru sorriu e abriu a boca muito como uma de suas cobras. Ele mergulhou a mão em sua própria garganta. A luz brilhou ao redor dele. A Shuriken que se aproximava caindo no chão, derrubada do ar por algo que o Sanmin segurava em sua mão. Graças à velhice, Sarutobi não tinha certeza do que era, mas tinha uma boa ideia. O braço de Orochimaru finalmente parou de se mover. Em sua mão ele segurava o Kusanagi, a espada da lenda, cujos poderes eram ditos rivais até para com o Mangekyou ou Sharingan. Vamos direto ao ponto. Orochimaru perguntou antes de rir de seu próprio trocadilho mais uma vez. Os dedos da Sandaime se juntaram novamente. Sim, ele respondeu, terminando os selos. Vamos ficar sérios. Ele bateu a mão para baixo. Kushiose no Jutsu. Isso não é bom, disse Pakun. Como Naruto, Sakura, o cão e Shikamaru atravessaram a floresta o mais rápido que puderam. Eles estão nos alcançando. A equipe estava correndo há quase meia hora e até agora ainda tinha que se distanciar de seus perseguidores. Então vamos parar de correr e lutar. Naruto disse, confiante de que eles poderiam derrubar alguns lacaios aleatórios. Seu idiota, Shikamaru cortou. Estamos em desvantagem. Como diabos você propõe enfrentar todos eles? Naruto piscou, mas não disse nada. Isso é o que eu pensei. Nós não seremos capazes de lidar com todos eles e garantir que nenhum de nós se machuque. E contra Gaara, nós precisaremos de todas as energias possíveis. Então continuamos correndo. Sakura exigiu deixar eles nos pegarem quando finalmente pararmos perto de Sasuke. O que precisamos, disse Pakun lentamente, é alguém para causar uma distração. Atrasá-los e segurá-los para que o resto de nós possa fugir. Isso fez com que o time parasse de novo, cada membro apanhados em seus próprios pensamentos. Eu vou fazer isso, disse Shikamaru finalmente. Eu sou o único que teria uma chance. Não, Sakura interrompeu. Eu vou fazer isso. Sakura-chan. Naruto disse, chocado porque você, Shikamaru, poderia fazer isso.
Nós precisamos dele. Sakura respondeu, sem olhar para nenhum garoto. Shikamaru é o único com uma cabeça para a estratégia. Ei! O Jinchuriki loiro disse em voz alta: você está dizendo que eu não sou inteligente? Sakura sorriu fracamente. Ela sabia que suas chances de não passar por isso eram altas, mas ela estava fazendo isso por si mesma tanto quanto pelo resto da equipe. Sakura ainda tinha algo a provar para si mesma. Gohan-kun fez um trabalho fantástico treinando ela, mas ela ainda perdeu, e ela ainda precisava ser usada pela equipe antes de seu treinamento. Ela tinha sido nada além de bagagem, diminuindo Naruto e Sasuke. Enquanto os dois garotos subiam cada vez mais alto. Naruto, ela respondeu, você sabe que não foi isso que eu disse. Sakura-chan, estou fazendo isso por mim tanto quanto por vocês. O punho de Sakura se apertou. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu não sou apenas um monte de bagagem. Desde que a equipe foi formada, eu arrastei você, Sasuke, e eu não suporto isso. Você sempre me resgatou, então agora é minha vez de ajudar você. Seus olhos de esmeralda brilhavam enquanto ela olhava na direção de onde os inimigos estavam vindo. E eu quero testar a mim mesmo. Não tive chances suficientes durante o exame. Sakura-chan, você não pode. Shikamaru cortou. Naruto tem certeza de que pode lidar com eles. Eu farei o que puder. O gênio assentiu. Não temos mais tempo. Vamos, Naruto. Mas, vai. Sakura ligou. Ela os enfrentou finalmente, e os dois meninos puderam ver a determinação queimando em seus olhos. Você precisa de Shikamaru para isso mais do que precisa de mim. Ele pode descobrir como trazer Gaara para o chão. Naruto, você tem o poder de parar Gaara. Eu não tenho nada disso. Agora, essa é a melhor coisa que eu posso fazer. Shikamaru e Pakkun saltaram para longe, desaparecendo nas folhas dentro de momentos, deixando Sakura e Naruto para trás. Sakura-chan, Naruto pairou incerto atrás de seu amigo, ignorando os gritos de Shika e Pakkun. Finalmente o loiro sorriu brilhantemente. Chute a bunda deles. Certo. Naruto se virou e se afastou, deixando a Kunoichi sozinha na floresta. Ela não teve que esperar muito. Em poucos minutos, ela ouviu o barulho de sandálias na madeira. Ela colocou um par de etiquetas explosivas no tronco de sua árvore e alguns de seus ramos repetiram o processo com outra árvore. Então, ela se jogou no chão e fixou o rosto no que ela esperava que fosse uma expressão assustada. Não foi difícil. Ela estava bastante assustada o suficiente. Se ela falhasse aqui, não haveria resgate heróico, nem salvamento da donzela em perigo. Se ela falhasse, ela estaria morta. Não havia duas maneiras de contornar isso. É melhor se preparar. Sakura pensou, com o coração disparado, porque aqui vem eles. Uma figura explodiu da linha das árvores na frente dela e parou. Gohan grunhiu quando mal evitou a mão em volta em vento de baque. O shinobi atacante subindo sem causar danos, sua mão livre bloqueando seu peito e permitindo o chute de retaliação que o Saiyan tinha enviado para o plexo solar do homem para erguê-lo no ar. E longe do guerreiro, ele aterrissou ao lado de um prédio e se agarrou a ele como uma aranha. O filho de Goku não teve tempo para relaxar. Assim que seu pé tocou o chão, ele estava rolando para longe do falso Anbu que o atacou por trás. Gohan deu um soco com a mão boa, mas errou e o homem mascarado desapareceu no beco do outro lado da rua, desaparecendo tão eficazmente como se Gohan fosse cego. Baki lançou-se novamente ao Super Saiyajin, cujos olhos cor de esmeralda brilharam ferozmente quando ele saltou para trás,
permitindo que o punho do Jounin se enterrasse profundamente no solo duro da estrada. Gohan estendeu a mão boa, permitindo que uma onda de choque se rasgasse de sua palma e batesse no Areianin, catapultando-o pela rua e em um prédio em chamas, que desmoronou em uma chuva de escombros e se fumou, o fogo se extinguindo. Um leve empurrão contra seus sentidos foi o único aviso de que Gohan tinha certeza de que estava prestes a ser atacado. Ele se inclinou, o Ambu passou quando Gohan piscou, mas não antes do Saiyan ver um punhado de sua capa e puxá-la de volta. O Shinobi de Elite bloqueou o punho vindo em seu caminho, apoiando os pés nos joelhos e no peito de Gohan. Em seguida, caiu uma mão azul raspando a coxa do Saiyan enquanto Gohan atirava para longe. Uma dor lancinante rasgou a perna do adolescente quando os músculos de sua perna se rasgaram, embora nenhum ferimento externo fosse perceptível. Embora o guerreiro soubesse que aquela perna era quase tão inútil quanto seu braço, Baki se retirou do prédio destruído e subiu ao lado do falso Ambu. E agora, Gohan? O Ambu perguntou, inclinando a cabeça como um curioso. Goku, você está sem um braço e uma perna. Tenho certeza de que você nunca esteve em uma luta com circunstâncias tão ruins. O adolescente de cabelos dourados sorriu. Você ficaria surpreso. Sinto um grande poder dentro de você, Goku. Algo que supera em muito o seu estado atual. Gohan piscou espantado. Como foi que ele fez isso? Ele não podia nem sentir seu segundo nível e esse cara podia. Seu controle e sentidos só podiam ser de alto nível. Talvez você devesse trazer esse poder oculto agora. Para cobrir seu espanto, Gohan sorriu, que era digno de Vegeta no seu melhor auge. Com isso e o olhar duro em seus olhos de esmeralda, Gohan na verdade tinha uma notável semelhança, pelo menos no comportamento, com o príncipe orgulhoso. Eu não preciso disso para te derrotar. Ele estendeu a mão boa antes de trazê-la para o lado, a palma para baixo, os dedos tortos. Ambu deu um passo reflexivo para trás, quando uma bola de luz azul-branca de repente se iluminou. Kamehameha. O ataque rugiu, a bola de Ki riscando no chão, a força densa o suficiente para que ela atravessasse a terra. Como um navio no mar, os dois shinobis se espalharam. Saltando no ar, Gohan moveu sua mão, o Kamehameha respondendo, enquanto se arqueava no céu e desaparecia. Baki começou quando Gohan desapareceu abaixo dele e reapareceu atrás dele. Um braço que era tão forte quanto o aço e tão firme quanto um mármore enrolado no pescoço. De repente, eles se lançaram para frente até apontarem para baixo. Eles atiraram na terra em uma explosão de chamas de ouro. O Areianin percebeu o que estava acontecendo e tentou sair da chave, mas Gohan apertou ainda mais, sufocando Baki apenas o suficiente para que ele não pudesse lutar com tanta eficácia. Isso não é o mesmo que o de Lee-san. A voz de Gohan sussurrou no ouvido do Jounin, mas ainda deve fazer o trabalho. A dupla girando bateu na terra em uma enorme gota de terra e rocha. O falso Ambu foi forçado a se esconder. Ocorre o risco de ser pego na onda de choque que arrancou do ponto de impacto. Lotus primária. Kabuto pensou enquanto observava Baki e Gohan baterem na terra. Impossível. Eu estava com a impressão de que Gohan como era incapaz de usar técnicas de Shinobi. Ele observou apenas alguns segundos antes de chegar a uma conclusão. Entendo, ele não está usando o taijutsu, pelo menos, não no sentido que eu estou familiarizado. Tudo que era uma imitação da Lotus, uma Lotus em chakra. Ele sorriu sob o verniz de porcelana que cobria seu rosto. Embora Gohan não possa usar nossas técnicas, parece que ele tem vários equivalentes e, para ele, ajustar uma técnica de taijutsu para se adequar a ele provavelmente seria apenas um problema menor. Kabuto também havia escolhido bem em seu tempo e local de ataque.
O ex-espião da Akatsuki não esperava que Gohan saísse com sua equipe do jeito que eles fizeram. Ele esperava que eles fossem para o ar, e foi por isso que quando o buraco foi lançado na parede, Kabuto teve apenas alguns segundos para descer da parede e pegar Gohan pelo seu colarinho e jogá-lo no chão de lá. Ele intencionalmente desativou o braço direito de Gohan com seu braço dominante fora de ação. Seria muito mais fácil derrubar o jovem guerreiro, mesmo com sua fantástica transformação. Agora ele também perdeu o uso de uma perna. Um lutador menor já teria sucumbido e sido morto, mas de alguma forma, o jovem estava se segurando mesmo. Apesar das táticas do Tio Itari que Kabuto e Baki estavam usando, o Saiyan estava se segurando. Agora eles estavam tentando atrair Gohan para longe do estádio e mais fundo na aldeia, já que Kabuto não queria que nenhum dos Jounin que estavam lutando dentro do estádio saísse e atacasse. Kabuto sorriu sob sua máscara, então mergulhou em Gohan novamente, que já estava girando em direção a ele para enfrentar o ataque. Bem, o Sonin disse com um sorriso de escárnio enquanto encontrava Sakura encostada em uma árvore, terror escrito em todo o seu rosto. Olha só o que a gente tem aqui. Uma muda de folhas, e ela não parece bonitinha. O esquadrão atrás dele deu uma risadinha bajuladora. Sakura recuou. Bem, você deve ser a pequena diversão que sua equipe deixou para trás. Tão triste que nós temos que matar uma gracinha. Uma kunai deslizou para fora de sua manga. O shinobi segurou-a, a lâmina brilhando ameaçadoramente ao sol. Agora, você gostaria de prazer antes da morte? Ou apenas a morte? Sakura tremeu quando o esquadrão avançou mais alguns passos. Então ela sorriu perigosamente, seus dedos voando juntos antes que o inimigo pudesse reagir. Uma série de enormes explosões foi desencadeada no velame acima deles, e então houve uma enorme batida e esmagamento logo antes de uma seção da árvore aparecer. Uma armadilha. Espalhem-se. Os Sonins se dispersaram, destruindo sua formação e a proteção mútua que lhes proporcionavam antes que eles pudessem reagir. Uma nova chegada brilhou dos arbustos. Kunai Shuriken voando dela. A maioria dos ataques errou, mas um homem não teve tanta sorte e uma kunai o pegou direto no centro do olho. O golpe derrubou a faca, rasgando o corpo e estourando o outro lado antes de se deitar profundamente na árvore. Mesmo quando o homem caiu, o borrão usou seu corpo como um trampolim para voar alto no céu, mais kunai piscando, ferindo dois e mancando o outro. Mesmo quando o grupo começou a se reunir e concentrar seu ataque no intruso, um punho bateu no rosto do homem mancando, seu rosto quebrando sob a força do golpe. Ele bateu nas majestosas sequoias com força suficiente para fazer com que a casca espessa e dura se espalhasse em tanta serragem. O borrão voou para o líder, mas ele não foi tão lento quanto os outros homens. Ele viu o punho que se aproximava com tempo suficiente para sair do caminho, agarrar o membro ofensivo e lançar a nova chegada através do ar, em direção à garota de cabelos rosados que ainda estava agachada contra a árvore. A figura passou através da garota como se ela não existisse, então gritou quando atingiu a árvore implacável. O líder sentiu seu sangue ferver. Quando viu quem era o misterioso atacante. Então, um Bunshin. Você usou um Bunshin para nos distrair enquanto você disparou as armadilhas e atacou do lado de fora. Garota impressionante, mas não o suficiente. Ele agarrou Sakura pela frente de seu vestido e levantou-a do chão. Agora o que você vai fazer? Uma dor quente e branca explodiu entre as pernas dele enquanto Sakura a empurrava em sua virilha. Em um instante, o Sonin alargou a favor de se dobrar, agarrando seus bens danificados. Ele nunca notou quando o punho de Sakura bateu na parte de trás de sua cabeça e o nocauteou. O Nin da folha levantou-se, os olhos de Esmeralda brilhando. Então ela estava entre eles novamente.
Akun piscou quando um estrondo baixo rolou sobre o time restante. Um trovão. Naruto perguntou, olhando para o céu como se esperasse ver nuvens de chuva pairando no céu. Não, seu idiota, Shikamaru respondeu com um suspiro, é Sakura. Ela provavelmente colocou alguns papéis explosivos para aqueles caras do som atrás de nós. Você acha que a Sakura-chan está bem? Se ela não está, Akun respondeu gravemente, então é nosso trabalho pegar Sasuke e ter certeza que seu sacrifício não foi em vão. Os outros dois assentiram com a determinação, ardendo nos olhos de Naruto. Todos os três reuniram o chakra em suas pernas e avançaram, fechando a distância entre eles e Sasuke no segundo. Kakashi golpeou o pescoço do último inimigo, um areia Chunin, que desmaiou silenciosamente aos pés do Copia Nin ao lado dele. Kurenai e Azuma estavam suados, vermelhos, machucados, mas nada grave. Os únicos que foram ilesos pelo tumulto nas arquibancadas civis foram Kakashi, graças a seu Sharingan, Gai, graças à sua velocidade, e Tensou, graças ao seu treinamento. Esse é o último deles. Kurenai perguntou a Kakashi enquanto seu olhar carmesim varria as arquibancadas e o chão da arena. O Jounin puxou sua bandana de volta ao lugar, selando seu Sharingan e parando seu dreno em seu chakra. Parece que sim. Ele olhou para a enorme caixa roxa que envolvia o teto da caixa de Kaji através das paredes roxas translúcidas. Ele mal conseguia distinguir as figuras de Orochimaru e Okaji dançando de um lado para o outro, faíscas voando entre eles enquanto lutavam com o que parecia ser uma espada e um cajado. O Jounin se forçou a esquecer esse duelo mesmo que ele pudesse entrar na barreira. As chances de Kakashi ser realmente uma ajuda para o Okaji eram pequenas de fato. Os únicos que provavelmente poderiam ajudar o velho era Jiraiya, que estava preocupado com as cobras na vila, Tsunade, que estava fora da vila, e Gohan, embora o menino Saiyajin só pudesse desacelerar Orochimaru, não pará-lo. Kakashi. A voz de Azuma fez outro pular de Jounin. Aparentemente, o filho do terceiro tinha chamado o nome do ninja que copia por algum tempo. O que? O que fazemos agora? Até mesmo Yamato parou em seu exame dos corpos de Ota e Suna para ouvir o que seu senpai tinha a dizer. A arena está limpa, então não adianta ficar, respondeu Kakashi. Os civis deveriam estar nos abrigos até agora, o que significa que a maior parte da nossa força de batalha pode ser concentrada agora nos intrusos. Você quer dizer? Kurenai parou, um olhar ansioso em seus olhos vermelhos. Kakashi assentiu. Tensou. Senhor. Reúna seus homens. O único olho visível de Kakashi endureceu, endurecendo-se a um pedaço de obsidiana implacável. Comece o contra-ataque.